Olá, meus amigos, graças a Deus, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu me chamo Jefferson, sou pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui na cidade de Pato Branco, no sudoeste do estado do Paraná. E eu venho através do seu programa, o programa A Hora da Graça, falar de fé, falar de vida, sempre trazendo as boas novas do Senhor Jesus para abençoar você. Chegamos nessa sexta-feira forte, sexta-feira de clamor, sexta-feira de busca da presença de Deus, sexta-feira de cura e libertação. Hoje nós estaremos em 3 cultos especiais na nossa igreja, às 9, às 14 e às 19h30. Convido você a participar de um destes cultos. Hoje nós faremos a oração da imposição das mãos, se alguém estiver doente, se alguém estiver sentindo uma opressão maligna, eu convido você, ou você conhece alguém que está passando por isso, convide esta pessoa e venha participar hoje. Hoje ainda eu peço que você esforce-se para estar conosco. A Bíblia fala que imporão as mãos sobre os enfermos e os enfermos serão curados. Assim bem como também nós, em o nome de Jesus, mandamos os espíritos malignos embora. E aqueles que não dão crédito, que não creem, eu digo para você, venha aprender, venha ver de perto, venha ver Deus operando. Aqui nós operamos curas, milagres e maravilhas, porque nós estamos falando do amor de Jesus Cristo, estamos pregando o Evangelho de Jesus. Quem prega o Evangelho de Jesus, quem ensina o Evangelho, quem conhece o Evangelho de Cristo, não vive enganado, não será enganado e também ensinará aqueles que não conhecem a palavra. Venha participar hoje na Rua Silveira Martins, número 44, no centro da cidade de Pato Branco. Hoje nós estaremos de prontidão para interceder, para orar por você no nome de Jesus. Lembrando que nós sempre chegamos aqui ao vivo, sempre ao vivo a partir das 7 da manhã e também você pode sempre nos acompanhar às 7, meio-dia e também às 18 horas com a nossa programação local aqui na TV Nova Conexão. A RIT, a Rede Internacional de Televisão, direto aqui do sudoeste do estado do Paraná. Peço sempre para você que me ajude a compartilhar, a fazer que mais pessoas tenham acesso. Nós estamos no canal 15.1 e no canal 9 também. Nós estamos no canal digital e analógico. É o mesmo conteúdo, porém, num canal digital e no outro canal analógico. Que eu peço a você que sempre deixe sintonizado, sempre ligadinho com a gente. A programação aqui da TV Nova Conexão, a RIT, começa às 6 da manhã. Por exemplo, hoje às 6 da manhã, você esteve com o nosso líder estadual de pastores, nosso líder pastor Fernando Ferreira de Albuquerque. Ele estava com vocês mais cedo, trouxe uma palavra muito especial, foi uma mensagem muito poderosa. Então sempre a partir das 6 da manhã, você tem direto aqui pela TV o Parada na Graça, às 7, a Hora da Graça, ao meio-dia, a Tarde da Bênção e novamente às 18 horas, a Hora da Graça. O que eu peço sempre para você é que você me ajude a compartilhar. Vamos falar de Jesus, vamos fazer que as pessoas tenham acesso a esta programação. Vamos fazer o seguinte, no Facebook você pode acessar assim, IIGD Pato Branco, essa é a forma que você vai achar, credencial para você encontrar ali a página da Igreja da Graça de Pato Branco e também no YouTube PR Jefferson Mendes e assim bem como também pelo Facebook e no Instagram da mesma forma, IIGD Pato Branco. Ali você encontra todas as nossas mensagens, todos os propósitos, todas as campanhas que nós vamos realizar e também as que já foram realizadas são colocadas, postadas ali também no Instagram para conhecimento de todos e também para que você possa se preparar para vir participar com a gente daqui de um de nossos eventos de homens, de mulheres, de crianças, de jovens. Inclusive, amanhã nós temos encontro de jovens e hoje também, já está lá também no Instagram, salvo para você o convite com os horários de culto da sexta-feira. Não se esquecendo também que nós estamos sempre enviando a boa palavra de Deus. Você que está acessando agora, deixe o seu bom dia, deixe o seu boa tarde, seu boa noite, independente da hora que você está acompanhando, se ao vivo ou se na reprise que você tem a oportunidade de assistir. Se você está acompanhando, deixe o seu comentário, deixe ali com a gente ali o seu comentário, deixe a sua mensagem para que nós possamos, em nome de Jesus, responder você, orar por você também. Você tem um pedido de oração? Deixa aqui
no campo dos comentários. Você também pode falar com a gente agora. Nesse momento você fala com a gente pelo WhatsApp. O WhatsApp é 46DDD 3025 5352. Se você enviar uma mensagem agora, nós vamos poder orar por você. Ontem, inclusive, enquanto estávamos na programação, durante a programação, na hora que entrou aquele momento especial que o pastor chama ali para a gente acompanhar o Palavra que Traz Fé, que é o que eu vou chamar daqui a pouquinho, uma irmã falou: pastor, eu preciso de uma oração. Eu estou procurando aqui minha carteira. Eu quero até fazer uma oferta para a obra de Deus, só que a minha carteira sumiu, pastor, sumiu minha carteira. Eu queria que o senhor orasse para que aparecesse. Eu não me lembro de onde deixei, estava dentro da minha bolsa quando vim do trabalho, não achei. E agora de manhã, mais cedo, perto das 6 da manhã, a irmã enviou uma mensagem: pastor, graças a Deus o Espírito Santo me direcionou, fui no correio. Cheguei no correio, estava lá minha carteira com o dinheiro, com os cartões, tudo que estava lá. A pessoa foi de bom coração, Deus trabalhou naquela oração e fez com que agora a minha carteira está aqui. Inclusive ela mandou o comprovante da oferta que ela fez. Olha que lindo é o agir de Deus quando nós cremos. Então, faça você o mesmo. Agora, o WhatsApp 463025 5352. Lembrando também que logo depois que vem aqui para você o Palavra que Traz Fé, eu falo com você de casa. Você que está no Facebook, você que está acompanhando no YouTube, você deixa o seu comentário, deixa ali seu pedido de oração, deixa sua participação, notifique que você está acompanhando. E outra coisa, compartilha. Vamos fazer isso agora? Vamos fazer esse compartilhamento agora? Vamos compartilhar, vamos falar de Jesus, vamos espalhar as boas novas do Senhor, tá bom? Daqui a pouco eu falo mais das redes sociais e também falo das campanhas que nós vamos ter nesse final de semana, campanhas fortes no sudoeste do Paraná. Agora nós vamos acompanhar o Palavra que Traz Fé. Digo para você que não pegou ainda as primeiras mensagens, vá desde a primeira mensagem, do Salmo 119, 57. Hoje nós vamos aprender, vamos ler o versículo 59 do Salmo 119. Nós fizemos um pequeno estudo do versículo 57 até o versículo 64. Hoje, versículo 59, para a gente poder desfrutar e entender mais deste salmo tão importante, né? É um salmo, é um livro de salmos dentro dos salmos, né? Que o Salmo 119, ele tem muitos versículos, é um salmo muito extenso, de muito conhecimento para nós. Então vamos pegar esse trecho dele, que Deus falou com a gente e que ele possa também ajudar você em nome de Jesus. Vamos agora ao Palavra que Traz Fé. Olá, meus amigos, graças a Deus, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Pastor Jefferson, hoje aqui no Palavra que Traz Fé, continuando o estudo que estamos fazendo, Salmo 119, hoje no versículo de número 59, que diz assim: considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Olha que coisa importante o salmista descobriu. Enquanto ele meditava na palavra, enquanto ele buscava conhecer a Deus, ele começou a enxergar a si mesmo na palavra. Sabe o que significa isso? Deixa eu te explicar. Pensando que enquanto ele estava orando, enquanto ele estava meditando e conhecendo a palavra, ele conseguiu enxergar a vida dele expressa na pregação, no ensinamento da palavra de Deus. E é isso notório e visível e plausível, digo para você, que enquanto você escuta uma palavra, enquanto você está meditando numa palavra, Deus começa a revelar quem você é. Você começa a notar que Deus está tentando tirar você do que você acha certo, que você tem convicções de estar certo, e Ele começa a moldar a sua vida. Você começa a ser transformado pela palavra. Por isso Ele fala, eu considerei. Quando você começa a dar valia às palavras de Deus, como muitas pessoas infelizmente ignoram a palavra de Deus, elas não percebem que muitas vezes os problemas delas estão envolvidos nas práticas que elas mesmas fazem. Por isso o Senhor fala, através do salmista, eu considerei. Eu comecei a dar atenção aos passos da minha vida, comecei a olhar para os caminhos e eu voltei então. E acrescentando, ele disse, voltei os meus pés aos seus testemunhos. Quer dizer, voltar aos meus pés significa que eu comecei a caminhar em direção ao que a tua palavra diz.
Os testemunhos são acontecimentos que Deus proporcionou em milagres, em coisas maravilhosas, grandíssimas, que Ele proporcionou na vida de tantos quantos buscaram a Deus e confiaram e pela fé venceram. Então o salmista diz, olha, quando eu conheci quem eu era, eu vi que eu precisava voltar-se a Deus para que esses testemunhos que ouço de muitas pessoas, os testemunhos de Deus, os testemunhos daquilo que só o milagre do Senhor poderia operar, ele então volta os seus pés para os testemunhos. Quer dizer, ele começa a entender, se Deus livrou Moisés, se Deus livrou Elias, se Deus livrou Josué, se Deus livrou Abraão, se Deus livrou Ló, ele começa a lembrar dos testemunhos da palavra, entender, opa, se Deus fez isso por essas pessoas que eram tementes a Deus, então também me voltarei meus pés. Ou seja, a direção dos seus pés está em direção para onde você está indo. Se você está indo em direção a Deus, você vai encontrar testemunhos e você vai contar o seu testemunho. Volte-se a Deus. Vire em direção à palavra. Creia que Ele vai levar você na onde Ele desejou e planejou colocar você. Porém, você precisa e necessita entender que Ele quer você entendendo a sua vida, reconhecendo quem hoje você está sendo, que tipo de pessoa, se você tem andado com Deus de verdade, nas suas práticas, na condução da sua vida. Dê atenção e volte os seus pés para a palavra, para a igreja, para a oração, para uma vida de santidade com o Senhor, tá bom? Que Deus te abençoe. Continue ligadinho aqui, vamos estudando esse texto que tem nos ajudado muito. Forte abraço a todos. Tchau. Palavra forte, hein? Volte seus pés para a palavra, volte seus pés, conduza sua vida na direção de Deus. No Facebook está a irmã Odila Nicola, lá da cidade de Santo Antônio do Sudoeste. Que Deus abençoe a senhora, só deu seu bom dia aqui, a paz, irmã Odila. Que Deus abençoe a senhora, seu marido, irmão Silval. Deus abençoe sua família toda, seus filhos. Deus abençoe a terra de Canaã. Deus abençoe essa terra próspera em nome de Jesus Cristo. Também estamos aqui com a irmã Natalina, lá de Campo Largo. Bom dia, paz, pastores, Deus abençoe grandemente. Amém, irmã, que Deus abençoe a senhora também. A Lucimar Savares disse bom dia, paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Deus abençoe a irmã Lucimar, em nome de Jesus. A Prof. Lucimar, né? A Lucimar que está trabalhando já lá, antes de começar a cuidar das crianças, está aprendendo a palavra de Deus. Adriana Paulina dos Santos, irmã Adriana, que bom estar com a senhora aqui também com a gente. Deus abençoe a senhora, as meninas, abençoe também o irmão José, que Deus fortaleça cada vez mais sua família. Tem mais pessoas acompanhando aqui, é só você comentar que o pastor fala seu comentário aqui. Lembra que você precisa compartilhar. Quando você compartilha, você faz que outras pessoas também tenham acesso à pregação, aos ensinamentos da palavra de Deus. Então, faça assim, vá até as redes sociais, compartilhe, entra lá, deixa seu comentário, vai lá, compartilha também nos status, compartilha onde você puder, para que nós possamos juntos entrar aqui conforme a palavra, entremos juntos em acordo diante de Deus, vamos apresentar nossa causa ao Senhor, vamos apresentar ao Senhor estes dias que temos passado. Eu quero, junto com você, orar, apresentar a Deus esta causa do Evangelho, tá bom? Deixa eu falar com você que está agora em nome de Jesus acompanhando essa programação e sempre tem feito a sua doação, sempre tem enviado, né, essa oferta para abençoar esta programação, para que nós possamos estar aqui a um custo altíssimo. O custo é muito alto para que nós possamos estar aqui. Mas, em contrapartida, Deus envia pessoas todos os dias, de todos os lugares, para ofertar, para abençoar, para fazer essa programação chegar até pessoas que ainda não conheçam o Evangelho. Na sua tela agora, você vê as contas da igreja. Estas contas que, por sua vez, elas podem, por exemplo, se você tem conta no banco Bradesco, Santander, independente se é um destes 5 bancos, você só anota a conta do banco referente àquele que você também utiliza.
Aí se você for fazer uma transferência de conta para conta, do banco para banco, você não tem que pagar nenhuma tarifa. Da mesma maneira, você também pode fazer a transferência via Pix, que não tem custo nenhum de qualquer banco, para a chave pixdoacoins@igd.com.br. São muitas pessoas que enviam seus Pix para abençoar. Você que está agora, por exemplo, nos acompanhando, anote. Marque agora, se você acompanha pela televisão, nossa audiência é muito grande aqui no Sudoeste, muitas pessoas nos acompanham pela TV, inclusive tenho até notícia de pessoas que nos acompanham nos estabelecimentos, está aí agora tomando um café, está aí agora organizando o dia para sair trabalhar, tire uma foto da tela da tua TV agora. Aí você então durante o dia, no momento oportuno e se possível, agora você pode fazer, faça uma oferta de 50, de 100, de 30, aquilo que Deus colocou em seu coração para que você possa abençoar esse trabalho. E você fazer, utilizando o QR Code, por exemplo, é até melhor. Você vai na área Pix, você que já utiliza, você sabe como funciona, vai no Pix, clique em QR Code, automaticamente abre a câmera do seu celular, aponte em direção da televisão, automaticamente vai abrir para você ali o número, a agência do banco, a conta corrente, e ali você só coloca o valor que você sentir do Senhor, aquilo que Deus toca seu coração para fazer. Convido você a fazer esta grande obra. Você está disponibilizando-se, está tirando do seu recurso para abençoar a obra de Deus. Tenha fé que Deus vai fazer segundo sua palavra. Pode voltar para mim? Ele vai fazer multiplicar a vossa sementeira. Ele fará abastança na sua vida. Basta você crer na palavra e ele vai multiplicar. O WhatsApp para você enviar o comprovante é 46DDD 3025 5352. Esse é o WhatsApp que você pode enviar o comprovante agora. Vai agora, fez a doação? Pastor, eu não preciso enviar o comprovante porque a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Tudo bem, você não precisa contar para ninguém. Eu só preciso que você envie para mim o comprovante para que eu possa anexar junto com os demais comprovantes que recebo para que possa ter acesso à entrada. Vai entrar na conta da igreja de qualquer forma, mas para que tenha acesso à entrada aqui por essa programação aqui pela Igreja da Graça de Pato Branco. Então, o pedido que eu faço é quando você fizer a oferta, não esqueça de enviar o comprovante para o pastor pelo WhatsApp. Tá bom? E aí então, você também pode enviar seu endereço. Vou enviar para você o livro das bênçãos do verão, do missionário R.R. Soares. Esse livro muito especial vai começar dia 22 de dezembro começa dia 22 começa a leitura deste livro e eu creio que vai trazer para você um crescimento, uma edificação. Eu também tenho falado também aqui dos livros do A.W. Tozer, assim também como o nosso líder, pastor Fernando, já recebi os exemplares da bênção do verão, mas se você também deseja ter destes livros do A.W. Tozer, é só falar também, pastor, eu quero aqueles livros que o pastor Fernando tem anunciado também no Paraná na Graça. Eu vou enviar para você também com muito carinho e se você permitir, eu mesmo vou à tua casa, vou adentrar o seu lar e vou fazer uma oração e abençoar sua casa, sua família, seu estabelecimento. É só me chamar, é só convidar a gente aqui e nós com muito prazer vamos de forma voluntária até a sua casa abençoar o seu lar, tá bom? É só nos chamar em nome de Jesus, tá? Deixa eu falar das campanhas para a gente entrar na novela depois da pregação. Hoje nós vamos ao Salmo do Dia. Antes de a gente entrar na mensagem, de ver testemunho, eu quero falar das campanhas. Domingo próximo nós temos culto, como sempre, às 9 e às 18 horas aqui em Pato Branco. Nós teremos dois cultos, umas 9, umas 18, na rua Silveira Martins 44. Porém, às 15 horas, terminamos o culto da manhã, comemos alguma coisa e olha, zarpamos, é assim que o pessoal fala, lá na terra do Silvio, zarpamos e vamos lá para Coronel Vivida, pertinho de nós aqui, né, 35 quilômetros, bem pertinho, chegamos em Coronel Vivida ali na ACIV. A ACIV é a Associação de Empresários da Cidade, comerciantes, onde nós estamos tendo essa oportunidade de pregar neste local. Bem de frente com o Mercado Floriano. Aliás, na lateral, na rua lateral do Mercado Floriano, nós temos ali a CIV. No segundo andar tem o auditório e nesse auditório tem ar-condicionado com poltrona. Ali você pode chegar às 15 horas, eu vou estar ministrando a palavra de Deus para você. Então, eu quero que você esteja preparado, preparada para estar com a gente. Então, mova-se, esteja conosco na rua Brigadeiro Rocha Loures 156. Terminando o culto em Coronel Vivida, nós vamos fazer a mesma coisa lá da cidade do Silvio e fala, vamos arpar e vamos lá para a cidade de Dois Vizinhos.
nós vamos lá para Dois Vizinhos pregar a palavra de Deus, lá para os nossos amigos que também de Salto do Lontra. Quem é de Salto do Lontra vai para Dois Vizinhos, quem é de Nova Prata vai a Dois Vizinhos também. Esse dia especial, eu quero que todos vocês estejam preparados. Nós vamos fazer 3 orações, uma oração por cura, uma oração para a vida da família, a família que está em pé de guerra, e uma oração por prosperidade. São 3 orações que eu promovi no meu coração. Deus promoveu no meu coração o desejo de orar dessa maneira. Então, os amigos aí de Dois Vizinhos, Salto Lontra, Nova Prata, temos pessoas que congregam conosco nessas cidades e também as cidades ao redor. Venha participar com a gente, o pastor Maicon está fazendo um trabalho, convidando, chamando as pessoas, fazendo um trabalho especial para que você possa estar com a gente. Não deixe nada atrapalhar você. Espero que nesse dia não esteja chovendo, esteja um tempo tranquilo, um clima bom, que tenha passado os dias ruins e nós possamos abençoar então a cidade de Dois Vizinhos com a palavra de Deus e com as orações. Vamos santificar a cidade com orações. Então, se preparem, pois a bênção de Deus vai se manifestar sim sobre a vida daquele que crê em o nome de Jesus. Outra coisa que eu peço a você, que você possa também falar para todos. Pastor, se na minha cidade, por exemplo, eu tenho pessoas que estão vindo agora, já tinha pessoas que vinham, mas agora temos mais pessoas que vêm, por exemplo, de Renascença. Pessoas que vêm de Renascença, tem pessoas que vêm de Mariópolis. Essas cidades ainda não têm Igreja da Graça, mas já estamos trabalhando, orando primeiro a Deus para não fazer nada só por fazer, só por número. Eu quero que você entenda, você que me assiste, por exemplo, de Marmeleiro, de Vitorino, Chopinzinho, você que está ali nas proximidades de Coronel Vivida, Itapejara do Oeste, Bom Sucesso do Sul, nós estamos orando para chegar até vocês. Nós já estamos alcançando 9 cidades aqui no interior, aqui na verdade no sudoeste, né? Sudoeste do Paraná. Se você está numa dessas cidades e acompanha essa programação e não tem a Igreja da Graça na sua cidade, é só você convidar a gente. Convide-nos, podemos começar na garagem da sua casa, podemos começar no auditório, numa sala de hotel nessa cidade que você conheça, é só nos chamar, vamos fazer um grande evangelismo na sua cidade e vamos começar uma nova igreja com orações, com palavras, com curas e libertações e com salvação. Então, basta você entrar em contato com a gente. WhatsApp 46 30 25 53 52, tá bom? Bom, gente, falei bastante, agora nós vamos encontrar aquele momento especial de acessar testemunhos que falam ao nosso coração. Como nós temos esse programa com 1 hora, nós temos tempo então para a gente poder ver o testemunho, para aprender com a palavra de fé, para aprender das campanhas, marcar data, marcar hora, marcar tudo certinho, mas nós reservamos praticamente metade da programação para poder trazer a revelação da palavra, para trazer a você o entendimento de Deus. Eu espero que essa palavra venha lhe ajudar em nome de Jesus. Não se esquecendo que hoje, 9h14, 19h30, estaremos na Silveira Martins, número 44, pregando a boa palavra de Deus. Você que precisa de cura e de libertação, venha hoje, pois nós imponhamos as mãos sobre os enfermos e cremos que eles são curados em nome de Jesus, tá bom? Bom, gente, vamos agora à novela da vida real. Eu volto aqui daqui a alguns 4, no máximo 5 minutinhos, eu volto aqui com o Salmo do dia. Vamos lá. Janice e Roberto se conhecem em 2004, se casam e em 2010 vão morar na casa da mãe de Roberto. Fomos com a intenção de ficar pouco tempo lá na casa da minha sogra, no caso. Só que assim, nossa vida era toda embaraçada, né? Eu era desviada, né, dos caminhos do Senhor, meu esposo ainda não conhecia Jesus. Apesar dele ter um bom emprego e tudo, mas assim, a gente não progredia, não tinha aquele progresso, não saía dali. Sempre tinha aquele sonho, né, de ter a casa da gente, que a gente nós morávamos 4 pessoas em uma sala com 2 quartos muito pequeno, né? A gente sentia muito quente também, né? A gente sentia assim a vontade de adquirir a nossa casa e de ter a nossa casa própria, né? Deus foi trabalhando, né, na minha vida, eu voltei para os caminhos do Senhor, começou a fazer essa obra, né, na minha vida, e eu passei a assistir muito o missionário. E pela televisão, Deus sempre ali falando comigo, né, através da palavra e tudo. Eu sempre fugia, assim, não queria
um compromisso com Deus. Até que um dia Deus, né, trabalhou no coração dele, e aí foi onde ele começou também se envolver, né, com as coisas de Deus, porque a palavra estava sendo pregada, né, dentro da minha casa. Foi quando eu comecei a aceitar a palavra. Ela ia para a igreja e eu ficava lá em casa. Aí ela começou assim, a ver a diferença que eu estava assistindo também o missionário mesmo quando ela estava para a igreja, né? Aí ela chegava e perguntava, quem botou a televisão no canal 4, né? Aí os meninos falaram, não, foi o pai, ele estava aí assistindo o show da fé, né? Senti o chamado de ser patrocinadora. Eu falava, Deus, eu não tenho de onde tirar, né? Meu marido chegou em casa, ele havia negociado, comprado um apartamento, né? E aí esse apartamento ia ficar alugado, né? Por uns tempos. E de repente foi do nada, assim, Deus tocou, né, no meu coração para mim passar aquele aluguel para ela e ela já começou a patrocinar e ali já começou, né? Já ajudando na obra de Deus, né? Deus está me dando a semente. E daí desse apartamento surgiu, né, uma oportunidade de comprarmos uma casa, né, negociando com esse apartamento. Aí meu esposo fez essa negociação e tudo mais. E aí eu pensei assim, nossa, a nossa casa, né? E aí a gente reformou a casa, deixou a casa toda bonitinha pra gente morar. E quando chegou perto, né, já dos dias pra gente mudar, aí Deus falou no meu coração que não era pra eu ir. Aí na hora eu fiquei pensando assim, eu falei, meu Deus, tô ficando doida. Eu fiquei assim um pouco, né, triste, chorei muito e orei, fiz uma oração, falei com Deus, falei, Deus, a confirmação de que realmente não é para eu ir, quando eu conversar com meu esposo, ele vai entrar em concordância comigo. E aí eu conversei com ele, falei, né, que Deus tinha tocado no meu coração, que não era pra gente mudar pra lá, porque lá era a semente. E aí ele entendeu. Na hora ele aceitou, concordou, aí a gente alugou a casa com o dinheiro do aluguel, continuei cumprindo o propósito ali do patrocinador. As coisas foram acontecendo muito rápido. E naquele momento eu fui entendendo, né, que quando eu vi as coisas também começar a acontecer, aquelas mudanças que foi acontecendo muito rápido, né, na nossa vida, na nossa casa, a transformação, aí eu vi que Deus estava agindo ali. E era por causa da nossa obediência. E em 2021, Deus nos abençoou com a casa dos sonhos mesmo, né? Se não fosse por Deus, a gente não estaria aqui, não. Quando nós mudamos para cá, Deus me fez lembrar, né, do processo. Se eu não tivesse obedecido lá atrás, se a gente tivesse entrado naquela casa para morar, a gente não estaria aqui. Realmente Deus nos deu mais do que nós pedíamos, né? Assim, uma casa realmente assim confortável, né? Tem tudo que a gente precisa aqui, as crianças têm espaço hoje. A obediência, né, a Deus, Deus foi fazendo essa obra. É um sonho realizado. Jesus, precisamos de ouvir, pessoal. Você tem sacrificado sua vida a Deus? Você tem se disposto a Deus? Você tem se entregado a Deus na sua vida? Eu acredito que todos nós precisamos entender o que significa sacrificar. Há um sacrifício que agrada a Deus e há sacrifícios que não agradam a Deus. E quando eu falo isso, penso que sacrifício é algo que você tem que fazer um grande esforço para fazê-lo, que você precisa se dispor de algo, de tempo, de coisa, algo que você oferta, que você deseja entregar a Deus. E quando falamos disso, logo nós entendemos que sacrificar é você fazer algo que você naturalmente não faz, não é algo corriqueiro, mas é um sacrifício, é fazer uma coisa que você normalmente não faz. Jesus ensinou, por exemplo, muitas coisas que, na verdade, se tornam um sacrifício para algumas pessoas. Para algumas pessoas, perdoar é um sacrifício. Para algumas pessoas, reconhecer o erro é um sacrifício. Para algumas pessoas, amar o próximo é um sacrifício. E quando digo isso, quando falo abertamente, assim, deixando uma lacuna enorme, né? E algumas pessoas, para não dizer que isso seja difícil para todos, né? Mas algumas têm até uma certa facilidade para lidar com isso. Quem é as pessoas que têm facilidade para lidar com essas coisas da alma, para lidar com essas investidas que nós muitas vezes sofremos? Quando nós somos convertidos de verdade, quando realmente a conversão de Deus chegou até nós,
quando a conversão do Senhor, quando nós somos realmente de Jesus, nada mais te abala, nada mais desmotiva você, nada e nem ninguém, nem coisa alguma tira aquilo que Jesus Cristo é em você e também através de você. O salmista Davi, hoje eu vou começar aqui no Salmo capítulo 51, eu vou ler o versículo 17 e depois eu volto a ler o versículo 16. O que agrada a Deus de verdade, não são os sacrifícios, por exemplo, que o próprio Deus pediu na aliança, a qual foi feita pela lei. Havia-se dito o Senhor que se queimaria, por exemplo, o animal, para que a gordura subisse como cheiro suave às narinas de Deus, para que houvesse perdão, que aquele ato fosse um ato de arrependimento. Que aquele momento em que uma pessoa apresentasse, por exemplo, um animal ao Senhor como um sacrifício agradável a Deus, a pessoa fosse livrada daquele momento, daquela dor, daquele pecado que ela estava cometendo. Só que o dia que Davi, ele entendeu que o animal já estava, posso dizer para você assim, os animais, já haviam pessoas que tinham já um curral de animais, um pasto cheio de ovelhas, essas aqui é só para sacrificar para os meus pecados. Eu estou tentando conjecturar com você, para você conseguir imaginar assim, olha, eu vou pecar bastante, então eu vou ter bastante animal para sacrificar, daí Deus, aí Deus vai levando em consideração os animaizinhos e eu posso pintar e bordar, fazer o que eu quiser. Então veja que o próprio Jesus Cristo, quando ele entra no templo, você vai se lembrar bem, um dos dias mais dolorosos, quando a gente vai à leitura e vê pessoas indo para o templo, quando adentram a casa de Deus, ali o Senhor via pessoas à porta, e essas pessoas vendiam, cambistas vendiam ali pombos, vendiam ali cabritos, ovelhas, novilhos, ficava à porta vendendo para as pessoas aqueles animais, para aquelas pessoas que não tinham grandes posses, que não tinham, por exemplo, o criadouro, não tinha na sua casa ali as suas ovelhas. Então eles ficavam à porta para ganhar dinheiro com aqueles animais, porque sabia que quem vinha ao templo vinha para poder pagar, sacrificar por causa dos seus pecados. E Jesus, ele entra furioso, ele chega e derruba tudo, e derruba todas aquelas mesas, tira todo mundo, aqueles cambistas ali, e fala, saiam daqui. Vocês estão fazendo da minha casa, vocês estão zombando da minha casa, vocês são salteadores. Veja que Davi descobriu isso há mais de 700 anos antes da vinda de Jesus. Davi entendeu que os sacrifícios que eram feitos por conta dos pecados não eram os sacrifícios que agradavam a Deus. O sacrifício, Deus estabeleceu o sacrifício na antiga aliança de animais para que a consciência do homem pudesse voltar a ter paz. Até porque na antiga aliança, no Velho Testamento, quando havia se feito o sacrifício de animais, não era para o perdão do pecado. O pecado, na verdade, ele era encoberto. Não havia perdão do pecado, ele só era coberto. Era como se fosse escondido o pecado, mas não havia perdão. O único sacrifício que traz perdão, que traz realmente lavagem, purificação, é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Esse é o único sacrifício que trouxe perdão e arrependimento a todos. Todos que creem em Jesus e aceitar, descer as águas, reconhecendo Jesus como seu Salvador, o sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz, esse sim tem valor para perdoar pecados e para livrar todo aquele que crê no Senhor Jesus. Agora, o Davi diz uma coisa importante, ele reconheceu, veja aqui, a comunhão com Deus, preste bem atenção no que eu vou falar, a Bíblia fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. O Davi, ele era um homem que tinha tanta comunhão com Deus, quando eu falo tanta, no sentido de que ele tinha proximidade de Deus. Davi, neste salmo, eu não tenho tempo para fazer a leitura de todo o contexto, Davi tinha pecado. Davi cometeu algo muito sério, o coração dele estava dorido. Ele estava machucado, ele não estava bem, ele não estava tendo paz na sua vida por conta do pecado que ele cometeu. Só que ele chega a Deus e olha o que ele decide por sua boca falar. O versículo 17 diz assim:
os sacrifícios para Deus, ele dá uma afirmação, os sacrifícios para Deus são, ele dá ali uma direção do que é um sacrifício para Deus. Um espírito quebrantado, a um coração quebrantado, contrito, não desprezarás, ó Deus. Então, o que realmente é importante no momento que se arrepende de algo que comete? No segundo seguinte, é você ter o seu coração, dentro de você, você reconhecer que errou e mudar aquele trajeto e mudar o caminho daquela coisa má que você fez. Esse é o sacrifício que agrada a Deus. Quando você reconhece que o seu pecado, a sua carnalidade, você foi dominado por este espírito ruim que te fez você falar, que te fez você agir, que fez você se levantar contra o espírito da sabedoria de Deus. Deixa eu te contar uma coisa. A palavra do Senhor nos ensina que quando você repreende, quando você chama uma pessoa e repreende, ele dá uma palavra para um sábio, este sábio ficará mais sábio ainda. Agora, quando você chama a atenção de alguém que infelizmente ainda é reconhecido como tolo, não porque não tem conhecimento, mas porque não gosta de ouvir palavras contrárias, quando você chama a atenção de um tolo, ele acaba se tornando seu inimigo. Então Davi, ele para e fala, puxa vida, o que realmente agrada a Deus, o que realmente move o coração de Deus não é um animal queimado, porque ele entende, claro que o sacrifício feito com o propósito de oferta a Deus é maravilhoso. Ofertar ao Senhor do seu gado, ofertar, lembrando que estou falando, pensando no cunho do que diz respeito ao Velho Testamento. Mas ele fala, Senhor, o Senhor não está pensando em bezerro, o Senhor não está pensando em cabritos, em ovelhas, porque tudo é do Senhor. Mas ele fala, aquele que vem de coração contrito, aquele que vem de coração realmente arrependido, que reconhece que certas coisas que você cometeu, certas coisas que você fez, precisam realmente de perdão, mas você, por si só, você não conseguirá ter perdão. Você não vai conseguir deitar a cabeça no travesseiro e ter paz. Por isso que, pela nova aliança, o sangue de Jesus, o sangue puro, aspergido sobre mim e sobre você, faz com que todos os nossos pecados sejam perdoados. Veja que importante nós lembrarmos que no sangue de Jesus, todo aquele que crê será salvo, porque encontrará redenção, encontrará perdão para os seus pecados. Mas veja que em contrapartida, quando Jesus pregava nos santos evangelhos, nós vemos as palavras do Senhor Jesus dizendo, olha, vocês fariseus, até mesmo disseram para os discípulos, Jesus disse para os discípulos, façam o que eles falam, mas não façam as práticas que eles praticam. Veja que Jesus dá a intenção de que eles têm palavras boas, palavras de Deus, eles têm até um certo entendimento das coisas de Deus, mas não praticam. Não vivem essa palavra. Agora, embora Davi, tendo pecado, tendo caído por causa do seu erro, ele reconhece que o que realmente vai mudar diante de Deus é eu mudar, é eu realmente baixar a guarda. É triste falar para você, mas há muitas pessoas, e eu não estou falando somente de pessoas que são ignorantes ao que diz respeito às palavras de Jesus. Ignorante a respeito da palavra significa não uma pessoa que ela é brava, que tem ódio da palavra, mas aquela pessoa que não conhece. Ela não conhece a palavra, mas doloroso ainda é a pessoa que conhece a palavra e deixa essas coisas adentrarem seu coração. Veja que Davi, ele fala, o Senhor não se agrada de outra coisa, senão alguém realmente arrependido. Deus se agrada daquele que baixa a guarda, que se arrepende, que entende que errou. Por isso ele fala, um coração contrito e quebrantado o Senhor não despreza. Deus não vai fazer que você ore a Deus, que você se arrependa de verdade e você continue como está. Certa feita, eu já várias e várias vezes já disse isso e também já tive a oportunidade de pregar para algumas pessoas, de ensinar isso e também de praticar isso, porque antes mesmo, como Paulo disse, como o próprio Davi disse, eu criei, por isso eu falei. Antes de pregar para você, eu tenho que crer nisso.
Antes de querer falar para você, ó, você tem que perdoar o próximo. Então eu tenho que primeiramente aprender a perdoar. Se eu digo que, olha, você tem que aprender a orar. Eu primeiro creio, oro, aí eu digo, ore também. Aí primeiro eu pratico a palavra, eu vivo a palavra. Então veja que há uma certa dificuldade para as pessoas compreenderem que tem coisas que diretamente está coerente à conduta que ela leva. Então, pensando que todos que pecavam tinham suas falhas, pegavam os sacrifícios para agradar a Deus, ou seja, novilhos, ovelhas, vacas, bois, eles preparavam aquilo para agradar a Deus porque tinham pecado, para que Deus perdoasse. Agora, Davi ele fala, não, Senhor, se o Senhor quisesse, aliás, antes de eu falar, eu vou ler para você, que você lendo o versículo é melhor. Versículo 16, volte um versículo atrás. Porque te não comprazes, ou seja, o Senhor não tem prazer em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. O holocausto, o sacrifício foi criado por Deus para que o homem pudesse ter paz, para que ele pudesse sair do pecado. Mas Deus não tem prazer em ficar escutando pessoas sacrificando. Por exemplo, eu já vi pessoas fazerem sacrifícios que eu vou dizer para você que eu acho que até a forma que foi feito foi uma loucura. Não é nem um sacrifício, é uma loucura. Há pessoas, por exemplo, que fazem sacrifícios, peregrinações em túmulos. Há pessoas, não vou nem adentrar, não tenho nem como entrar no tema do assunto, mas há pessoas que caminham, por exemplo, de um estado para o outro a pé para fazer uma peregrinação, para pagar uma promessa. Já vi pessoas fazendo coisas que aos olhos humanos, você fala, Jesus, essa pessoa ela não está em sã consciência para fazer tal coisa. Há pessoas que pagam, por exemplo, para sacrificar, para salvar um casamento. Aí agora, digo eu que para bom entendedor, meia palavra basta. Que faz simpatia, que faz não sei o que, e amarra daqui, e amarra colar, e faz não sei o que, e faz não sei o que lá. Você está sacrificando a demônios. Você não está sacrificando a Deus. Veja que coisa séria. O que Davi reconhece, se sacrifício trouxesse prazer para o Senhor, para mim não seria problema sacrificar. Davi para e fala, peraí, mas se é o animalzinho, então eu posso pecar o quanto quiser, fazer o que eu quiser de errado, e vou lá e mato um bichinho e tá tudo certo. Tá tudo certo. Davi reconheceu que não era isso que Deus queria a primeiro momento. Essa ordem foi dada por Deus para que o homem pudesse ter paz, para que ele pudesse continuar trilhando a sua vida. Agora, a pergunta que eu faço para você, vamos mudar aqui um pouquinho, diz um ditado, né? Mudar de saco para mala. Você tem sacrificado sua família? Você tem sacrificado seu casamento? Você tem sacrificado seus dízimos, suas ofertas? Você tem sacrificado a sua empresa, sua vida profissional? Deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu falo em sacrificar, agora vamos entender de outra maneira. Eu já volto, você vai entender o que eu quero dizer. Tem pessoas que estão sacrificando coisas que Deus não aceita. Por exemplo, Deus quer que você devalie a tua família. Deus quer que você ame a sua família. O Paulo disse para o Timóteo, Timóteo, quando você estiver numa igreja, que você vê um crente que não busca pela família, essa pessoa tenha ela tida como uma pessoa infiel. O que é uma pessoa infiel? Uma pessoa que não é digna de fidelidade. Ou essa pessoa não é digna de que eu dê confiança para ela. Se ela não busca pela família, vai ter apreço por mim? É isso que Paulo quer dizer para o Timóteo. Se você tiver na igreja pessoas que não buscam pela família, saiba que essas pessoas não são fiéis. Porque o fiel é salvo, quem é salvo quer salvar. Quem é salvo quer levar salvação para pessoas. Quer levar a família a conhecer Jesus. Agora, quantas pessoas não estão sacrificando a família? Que trabalha de noite, que trabalha para poder colocar comida. Não, pastor, o que interessa é estar tudo bem em casa, mas sacrifica a família.
não tem tempo para levar os filhos para a igreja, não tem tempo para orar, não tem tempo para fazer atividades ao que diz respeito às coisas eclesiásticas, a vir à igreja, a fazer um evangelismo, a fazer uma oração no templo, ainda que seja uma organização. Pastor, eu quero com a minha família, eu quero ir na igreja fazer uma limpeza, eu quero pegar uma vassoura e passar uma vassoura na igreja. Eu quero fazer algo para agradar a Deus, eu quero movimentar minha família ao que diz respeito às coisas de Deus. Deixa eu te falar para você que faz a obra, você que vive na obra, você que está sempre na igreja, que está desprezando as coisas de Deus. Em outro tempo, até limpar um banheiro para você era um momento de tanta alegria, de devoção, de lágrimas correrem no seu rosto, por você poder fazer algo para agradar a Deus. Hoje você fica dividido. Você vai fazer uma oração, começa a orar, ai meu Deus, o que eu vou fazer amanhã? Você começa a sacrificar a sua vida com Deus, você começa a desprezar as coisas de Deus. Você deixa aquele coração contrito e quebrantado, que é o que Davi descobriu que agrada a Deus. O que agrada a Deus é você poder fazer algo que realmente vai agradar ao Senhor, que vai transformar a maneira de Deus olhar para você, que vê que realmente você quer a Deus. Veja que coisa séria, lá em 1 Samuel 15, 22, a Bíblia fala que Samuel chega a falar com o Saul. Samuel fala com o Saul, Saul, o que você está fazendo, homem? Você está aí, ouvindo balidos de ovelhas, estou ouvindo aí que tem um barulho estranho que eu não ouvia antes. Aí ele fala, isso aqui é para sacrificar a Deus, o povo trouxe as ovelhas, o povo trouxe o melhor das vacas, para agradar a Deus. Aí o Saul escuta essa palavra que destruiu toda a base fundamentada que ele tinha, de que estava convicto de estar certo. O Samuel disse, Deus tem prazer em sacrifícios? Não é melhor obedecer do que viver sacrificando? Você quer trabalhar dia e noite e não tem cuidado da tua casa, você não tem cuidado da tua família, você não tem cuidado dos seus filhos, você não tem cuidado das coisas de Deus, você não tem tempo para ir para a igreja mais. Ai, pastor, minha vida está tão corrida, minha vida está isso, minha vida está aquilo. E onde você tem entregado um coração contrito a Deus? Você tem tempo para tudo. Você tem tempo para os amigos, mas não tem tempo para o teu marido, para a tua esposa, para os seus filhos. Você sacrifica coisas que não pode sacrificar. É igual, por exemplo, quando dentro de uma casa, a casa é dividida. O Paulo fala de Timóteo, que tinha a mãe Eunice e tinha a avó Lloyd. E tinha um pai, que não tem o nome dele, mas diz que o pai era grego. Dentro de uma casa dividida, onde a mãe sacrificava sua vida diante de Deus, em orações, em clamores, indo para a casa de Deus, buscando ao Senhor, ela ganhou o coração de Timóteo para Jesus. Jesus tem Timóteo agora como um profeta, como um pastor, que se tornou um pastor, porque a mãe buscou, sacrificou e viveu para Deus. Mesmo dentro de uma casa que a mãe era crente e o pai era grego, havia divisão dentro de casa. Veja que quem retém a palavra sempre vai ver a vida, sempre vai ver a bênção de Deus. Agora, embora tudo isso que estou contando para você pareça ser uma coisa simples, não é tão simples. Porque o salmista disse, olha, se o Senhor se agradasse de coisas, de sacrifícios do homem, eu faria todos eles. Quer dizer, o que Davi está dizendo? Eu tenho vacas, eu tenho dinheiro, eu poderia fazer qualquer peregrinação. Eu poderia sair a pé de Jerusalém, poderia sair até a Fenícia, poderia ir em qualquer lugar a pé ou de joelho. Só que ele fala, isso não te agrada. Isso não te agrada. Tem gente que, por exemplo, eu ouço de pessoas que sacrificam sua vida para pagar a idolatria, para pagar a ídolos, para pagar a imagens de escultura, para que agradecer a vida dela. Ela está sacrificando algo que ela podia fazer realmente para a obra de Deus, para que realmente tivesse um propósito verdadeiro. Mas ela faz tudo ao contrário da palavra. Quantas pessoas não estão sacrificando, estão tentando suprir a presença real de Deus,
a sinceridade das coisas de Deus, uma oração verdadeira, uma oração sincera. Estão negando coisas que são inegociáveis. O Pedro falou uma coisa que eu quero falar com você. Eu volto a falar no Salmo, mas eu quero falar algo que Pedro, ele disse. Pedro, a primeira carta de Pedro, o versículo é o versículo de número 15. Esse versículo hoje pela manhã, eu escutava o pastor Jaime, e ele pregava isso aqui ficou no meu coração. Ele diz assim, ó: antes santificai a Cristo. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Antes santificai a Cristo como Senhor. Ou seja, se santifique, busque, clame a Deus, vá ao Senhor, santifique sua vida. Santificar-se é afastar de tudo aquilo que te afasta de Deus. Você está irritadinho, está irritadinha, qualquer coisa te faz explodir, qualquer coisa te faz perder a paciência. Se você se santificar a Deus, você não vai precisar sacrificar. Porque em Cristo, as obras que fazemos em Cristo, não o que eu acho que é de Cristo, mas o que faço em Cristo, eu estou santificando minha vida. Eu estou me tornando uma pessoa santa na presença de Deus. Aí ele fala, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Quer dizer, que uma pessoa que santifica a Cristo no seu coração, ela não vai pecar contra o marido, não vai pecar contra a esposa, não vai pecar contra a empresa, não vai pecar contra o patrão, não vai pecar contra os filhos, não vai pecar contra os pais, não vai pensar, não vai agir, não, como diz o Paulo também, não vai agir com amor, que está ali com aquele sentimento de contrariedade, que fala uma coisa, mas o pensamento, a atitude é outra. Por isso ele fala, se você santificar a Deus, a Cristo no seu coração, estais sempre preparados para responder com mansidão, com temor, com qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Agora ele fala do 16, tendo uma boa consciência. Lembre-se que, como disse, lá no Velho Testamento, o sacrifício é para que eles tivessem uma pura consciência, achando que estava tudo certo por causa da ovelhinha, por causa do boi, por causa do sangue do touro. Mas o que o Davi descobre é, o que agrada ao Senhor é que eu mude aqui dentro. Eu me torne essa pessoa agradável a Deus. Por isso ele fala, volto no Salmo 51, versículo 17, para a gente orar. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Aí eu pulo 18 e vou direto ao 19, para a gente orar. Então, te agradarás de sacrifícios de justiça. Deus se agrada daquilo que é correto. Quando você sacrifica, olha, eu estou fazendo o seguinte, Senhor, eu estou tirando do meu descanso. Eu chego em casa, sexta-feira, passou a semana toda pesada, mas a sexta-feira à noite tem culto, eu vou para a igreja. Eu vou sacrificar meu tempo de descanso para ir para a igreja. Eu vou sacrificar meu tempo de estar muitas vezes fazendo qualquer outra coisa para estar na tua presença. O Jó disse, Jó capítulo 8, ele disse assim, eu de madrugada te buscarei e Deus me livrará. Quem de madrugada busca o Senhor o encontra. Você tem sacrificado um pouquinho do teu sono? Ah, pastor, mas o senhor tem que entender que a minha vida é muito difícil, né, pastor? O senhor não faz nada, eu faço tudo, mas o senhor não faz, pastor. Você condena até o que você não sabe. Não é fácil acordar na madrugada. Não é fácil você viver para Deus. O Paulo disse assim, olha, vocês, por mais que nós amamos tanto vocês, e sejamos menos amados. Quanto mais nós dispensamos amor por vocês, vocês me amam cada vez menos. Ele está dizendo, eu estou fazendo porque eu amo a Deus. Agora, o que diz o salmista? O Senhor se agrada de sacrifício justo. Que Deus se agrada quando você faz uma oferta na casa dele. Você muitas vezes, pastor, sabe que está um tempo difícil para mim. Está um tempo difícil. Está um tempo, pastor, que se eu fizer o que agrada a Deus, ao que diz respeito às finanças, vai fazer falta lá em casa. Eu não estou dizendo para você tirar
do teu ganha-pão, aquilo que você está precisando. Mas pense no que a palavra diz. As portas se abrem pela fidelidade. Não é quando sobra algo na tua mão que você começa a ser fiel. Fidelidade está acima de tudo, acima dos problemas. Ou seja, problemas sempre vão existir. Agora, a fidelidade, ela tem que ser do começo ao fim. Mas por que não é? Porque nós não estamos sendo justos. Então, nós não estamos sacrificando com justiça. Nós não estamos tendo tempo para fazer evangelismo, não temos tempo para falar de Jesus, ou seja, nós não estamos sacrificando aquilo que Deus se agrada. O que Deus não se agrada, a gente quer dar. Eu vou fazer algo assim para poder pagar aquilo ali. Não, Deus quer que você faça justiça. Aí ele fala dos holocaustos e das ofertas queimadas, então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Então ele fala, agora nós podemos sacrificar sim. Vamos sacrificar os novilhos, vamos sacrificar, como ele fala aqui, os holocaustos, ofertas queimadas a Deus, porque Deus se agrada do que é justo, daquilo que é correto. Agora, ficar errando e se justificar fazendo um sacrifício, não, eu tive que fazer isso. Não, você fez porque você quis fazer. Saul escutou, você deveria ter obedecido à letra da palavra de Deus, que você já sabia. Você já deveria ter entendido o que Deus falou com você, mas você não obedeceu. E por isso agora você está querendo sacrificar. Então pense, melhor é obedecer a Deus que sacrificar. Melhor é você entender que o sacrifício que agrada a Deus é um coração contrito e quebrantado. Amém? Volte-se a Deus, vá para a igreja, volte a buscar a Deus, volte a dedicar-se ao Senhor. Você verá como isso será bom para você e agradável ao Senhor. Amém? Vamos orar? Pai querido e Pai amado, mais uma vez eu apresento estes copos com água ao Senhor, que todos que comigo estão agora oram junto comigo e com a mesma fé. Que, meu Deus, que tu detenhas, ó Pai, os males que estão impedindo esta pessoa. Que o Senhor impeça que este demônio que age na mente, que age na alma, que coloque enfermidades, que faz essa pessoa perder a paz, que ela encontre a saída, ó Deus, para todo o mal da vida dela através dessa oração. Meu Deus, eu peço que tu derrame sobre estas águas a unção do Senhor, para curar primeiramente, para libertar e para operar salvação dentro da casa dessa pessoa. Jesus, que estas águas consagradas, ó Deus, não seja para nós um sacrifício, acordar de manhã, estar aqui ligado na tua palavra, não, mas que seja para nós prazeroso, orar, consagrar nossa vida para que o Senhor seja feliz com aquilo que nós estamos fazendo. Assim eu abençoo a todos, os que estão doentes, enfermos, acamados, que estão passando por crises, que sejam livres a partir de agora, em nome de Jesus. Beba comigo desta água. Bendito seja o nosso Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Meus amigos, nós chegamos ao término do programa Hora da Graça de hoje. Não se esqueça, quer falar com a gente? O WhatsApp 4630255352. Fale com a gente, deixe seu pedido de oração, deixe sua mensagem, seu testemunho de fé, para que nós possamos juntos se alegrar com você na graça de Deus. Hoje, 9h14, 19h30, cultos de cura e libertação na Rua Silveira Martins, número 44. Agradeço a Deus, você que ficou até aqui comigo, e peço a Deus, meio-dia nós estamos de volta e também às 18 horas, com a graça de Deus, permitido o Senhor, nós estaremos aqui pregando a boa palavra. Final de semana de campanhas, 2 vizinhos, Coronel Vivida, Pato Branco, estamos pregando a palavra de Deus. Meus amigos, forte abraço a todos, que Deus te abençoe, tchau!